Boa noite a todos. Estamos aqui em mais uma palestra virtual no Centro Espírita André Luiz. Cumprimento todos os ouvintes que estão assistindo a essa palestra virtual e aproveito também para agradecer o convite formulado pelo Centro, a Casa de André Luiz, para realizar essa palestra. Quando fui convidado, aqui é importante eu destacar, me deu a liberdade de escolher um tema. E aí eu escolhi um tema que eu gosto muito. E esse tema, que eu chamei, o título, de Saulo a Paulo de Tarso, o amor de Cristo nos constrange. E vou dizer por que eu escolhi esse tema e esse título, na preparação da palestra, Eu estava certa vez lendo o livro Vinha da Luz, do Espírito Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier, e eu vi que tinha uma passagem evangélica, a Atos dos Apóstolos, e um texto de Emmanuel que me chamou muita atenção. E o texto de Emmanuel começava assim: pois o amor de Cristo nos constrange. Ele é de Paulo de Tarso, a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14. E essa expressão, o amor de Cristo nos constrange. E me chamou muita atenção, constranger o amor de Cristo, E depois eu vi que era a respeito de Paulo de Tarso. Aí eu aproveitei para fazer o constrangimento, Era Saulo de Tarso, e depois ele passa a ser Paulo de Tarso, pelo constrangimento do Cristo. E isso daí me deu uma intuição de fazer uma palestra a esse respeito. Então, o Paulo ele escreveu 2 cartas à igreja de Coríntio. E a segunda carta, ele destaca essa união com Cristo, a vida moral reta, e também esse amor de Cristo que nos transforma. Foi o mesmo amor que transformou Saulo para Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, alguns podem entender aí como São Paulo, E ficar dependendo da crença. E, para tanto, nessa minha abordagem, como é que eu vou fazer aqui? Vou falar umas breves características de Saulo de Tarso, vou caracterizar o momento histórico do crítico para o cristianismo nascente, o chamamento de Saulo para a sua missão, e o constrangimento do amor de Cristo, em que transforma Saulo de Tarso em Paulo de Tarso. Essa transformação de Saulo para Paulo de Tarso, ele é muito importante a gente entender o antes e o depois, para saber esse constrangimento desse amor de Cristo, uma transformação íntima nossa. Então eu vou fazer uma abordagem agora, vou traçar as características de Saulo de Tarso. E é importante ver que nós temos várias literaturas que tratam dessa Paulo de Tarso. Nós temos aqui Paulo Estevão, do Espírito Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier. Temos outros livros da Federação sobre Paulo de Tarso. Essa aqui é muito interessante, Paulo, um homem em Cristo. E essas fontes de consulta nos auxiliam muito a entender essa questão, essa transformação de Saulo a Paulo de Tarso. Então, vamos fazer a nossa abordagem, entender algumas informações que vai nos dar uma característica do Saulo de Tarso, Saulo de Tarso era um judeu da Sicília, cidadão, ele também era cidadão romano. Ele recebeu uma educação judaica e formação grega. Ele falava grego e aramaico. Vamos ver a personalidade de Saulo. Ele era uma pessoa muito intelectualizada, porém ele tinha algumas características egoístas, Preconceituoso, era muito orgulhoso, principalmente de raça, vaidoso, prepotente, onipotente, e ele buscava na vida dele um ideal político de prestígio. Então essa característica de Saulo de Tarso, desde a infância, adolescência, já na fase adulta, marcou ele como um doutor da lei. Ele recebeu uma
educação religiosa no Torá, né, a lei mosaica, e dos profetas. E tinha como Gamaliel o seu mestre. Então, era um fariseu que também depois ele se converteu ao cristianismo. E Gamaliel, ele também fez Saulo de Tarso seu sucessor no Sinédrio. Sinédrio era uma corte de sacerdotes, fariseus e anciões, em que ele só acreditava, na verdade, que estava ligado à lei mosaica e dos profetas do povo judeu. Importante destacar que Saulo não conheceu Jesus. Em nenhum momento no ministério de Jesus eles se cruzaram. Ele, como doutor da lei, o Saulo, ele foi um algoz e um perseguidor ferrenho do cristianismo nascente, em particular dos adeptos da Casa do Caminho. Saulo, por exemplo, passou para ter essa noção, Saulo mandou prender Pedro, João e Estevão. Mas somente Estevão foi conduzido para o apedrejamento até a morte. Estevão aqui, depois vamos ver, que é uma outra história, em que ele tinha o nome de Gesiel, e ele tinha uma irmã, Abigail. E o pai, depois que ele morreu, eles seguiram caminhos diferentes. E Saulo se encontra com Abigail, inclusive fica noivado com ela. E ele não sabia que Gesiel era irmão de Abigail. Gesiel, depois é adotado o nome de Estevão, e é uma figura que é o primeiro mártir do cristianismo. E Saulo vai ter um debate de questões religiosas, e ele fica muito furioso com Gesiel, que é o Estevão. E quando foi sentenciado de morte o Estevão, Saulo convidou Abigail, que era a irmã dele, né, para assistir a essa execução. E no suplício, Abigail reconheceu o irmão. Ela não sabia que aquele que estava sendo condenado à morte era o seu irmão. E Saulo percebe que ela era irmã do Estevão. E depois disso, Saulo se afasta de Abigail. E ele se afasta, mas depois de muito tempo, ele procura Abigail novamente. Mas ela já tinha se convertido ao cristianismo. E Saulo sabe disso. E ele soube também que quem converteu Abigail ao cristianismo foi Ananias. Aí, numa fúria tremenda, uma raiva, Saulo, ele, na perseguição, né, aos cristãos, ele fez uma caravana a caminho de Damasco, porque ele soube que Ananias estava em Damasco, e ele parte para Damasco a fim de matar Ananias. E essa parte é muito importante, que a caminho de Damasco, a vida de Saulo vai se transformar. É importante também contextualizar que, naquele momento, o cristianismo nascente ele estava sofrendo uma grande crise. A doutrina do mestre, depois com a crucificação, a morte de Jesus, os apóstolos ficaram muito abalados. E as autoridades políticas, os sacerdotes, achavam que tudo seria uma questão de tempo. O cristianismo, com a morte de Jesus, ele iria sucumbir. Mas a tarefa de expandir o cristianismo, né? Jesus ele fez as suas aparições. Ele depois ressuscitou, foi aparecendo para os apóstolos, Maria Madalena, os 500. E isso daí deu um novo ânimo aos apóstolos. Mas era insuficiente. E aí, no plano espiritual, já estava escolhido aquele que seria o propagador do cristianismo, fundando igrejas em vários locais, que era o Saulo, e que depois ele adotou o nome de Paulo de Tarso. Só faltava chamar o Saulo, né, para o seu compromisso. E esse chamamento ocorreu a caminho de Damasco. Então nós voltamos ali àquela cena em que Saulo, a caminho de Damasco, estava à procura de Ananias. No meio do caminho, o Saulo teve a visão do Cristo. Cristo apareceu para ele no meio. E ele, aquela luz tremenda, né? Estava com a caravana, os outros também perceberam aquela luz, e começa a ver um diálogo de Jesus com o Saulo. Então, eu vou pegar aqui o Atos dos Apóstolos 22, 6, 10, em que diz o seguinte:
Aconteceu, porém, que quando caminhava, ia chegando perto de Damasco, pelo meio-dia, de repente, do céu brilhou-me ao redor uma grande luz. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu respondi: quem és tu, Senhor? Disse-me: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram em verdade a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Então eu disse: Senhor, o que queres que eu faça? E o Senhor me disse: levanta-te, vai a Damasco, onde te dirá tudo o que te é ordenado a fazer. E assim foi. Quer dizer, o Saulo, ele perdeu a visão, ficou cego temporariamente, e ele tinha que ir até Damasco, e lá ele receberia orientação. E lá ele se encontra com Ananias, aquele com quem ele estava a fim de matar, só que Saulo estava cego. E ao encontrar Ananias, ele devolve a visão a Paulo. E todos os seus valores, aquelas questões, essa transformação de Saulo para Paulo de Tarso, ele passa a ser Paulo de Tarso. Então, tudo aquilo, aquela pessoa antiga, ela vai ficando para trás, junto com a poeira daquela estrada para Damasco. E em Damasco, Ananias devolveu a visão para ele. E Saulo se converteu pelo amor de Cristo. Então, esse chamamento do Cristo em Saulo ocorre no caminho de Damasco. Ele tocou o coração do Paulo, né? E ele passa a adotar a ser Paulo. E a partir daí, ele abandonou todos aqueles valores, aquelas crenças que ele achava que tudo que fosse verdade. Aquilo ali já não era mais o que ele iria sustentar a sua base. A transformação de Saulo para Paulo foi tão grande, né? Em que temos também em Gálatas 2:20, temos essa característica dessa transformação de Saulo. E Paulo disse assim: eu estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou, se entregou a si mesmo por mim. Então, o amor de Cristo penetra em Saulo, ele entra dentro da sua alma e ele passa a viver o Cristo, a ponto de Paulo dizer que não é mais ele que vive, é o Cristo que vive dentro dele. Essa transformação foi tão grande que é o despertar de Jesus que começa a viver dentro da gente e nós passamos a praticar seus ensinamentos, seus exemplos, adotando como roteiros de vida. E a gente se sente constrangido a não ser mais aquela pessoa de antes. Aquela pessoa de antes ficou lá para trás. Assim como ocorreu na mudança radical na vida de Saulo, que passou a ser Paulo de Tarso, a caminho de Damasco, e abraçou a sua missão de evangelizadora como instrumento do Senhor. É muito interessante essa questão, que realmente a gente vê a transformação de uma pessoa, aquelas características que nós falamos, em que o Saulo, ele tinha todos aqueles sentimentos inferiores, né, de egoísmo, de orgulho, soberba, prepotência, preconceito. A partir do momento que ele recebe Jesus em seu coração, ele começa a se transformar em outra pessoa. E aquela pessoa fica lá naquela estrada de Damasco, ela não volta jamais. E ele passa a ser Paulo de Tarso como um instrumento do Senhor Jesus Cristo. E para nós agora, sim, na nossa vida atual, como é que nós podemos tomar essas lições, né, para os dias de hoje? É porque não vamos ser chamados para as nossas missões, os nossos compromissos, da mesma maneira de que Saulo foi chamado e se transformou em Paulo. Não precisamos mais repetir aquela pergunta de Saulo: o que queres que eu faça? Né? A pergunta, a palavra já está aqui na nossa frente, o caminho a seguir já está diante de nós.
Podemos nos livrar dessa cegueira temporária mediante uma reforma íntima, que traga na esteira a transformação íntima e, por consequências, também do nosso mundo, né? Então, o constrangimento do amor de Cristo, citado por Paulo de Tarso, merece uma análise mais profunda, né? Indo além de coagir, compelir, dominar, modificar, mudar ou renovar. É importante aqui essa colocação, porque essa transformação ela vai pelo livre-arbítrio. Você, pela sua escolha, não vai voltar mais a ser aquela pessoa que era antes. Você vai se tornar uma nova pessoa. Aquela pessoa que você era ficou para trás. Então, eu estava falando daquele texto que me inspirou a fazer esse título, né, de Saulo a Paulo de Tarso, amor de Cristo me constrange, e vou ler só um trecho do Quando a Luz, do Espírito Emmanuel, que ele diz assim: quando Jesus encontra santuário no coração de um homem, modifica-se-lhe a marcha inteiramente. Não há mais lugar dentro dele para a adoração improdutiva, para a crença sem obras, para a fé inoperante. Algo de indefinível na terrestre linguagem transtorna-lhe o espírito. Renova-se-lhe toda a conceituação da existência. De ontem era o prazer. O que ontem era prazer, hoje é ídolo quebrado. O que representava a meta a atingir é roteiro errado, que ele deixa ao abandono. Então, o Emmanuel, ele conta a transformação, aquela pessoa antiga em verdades equivocadas, em sentimentos também equivocados, inferiores, e você passa a adotar uma nova atitude, uma nova direção, um novo rumo no seu caminho. Quando dominados pelo amor de Cristo, ele nos constrange a seguir as suas pegadas e mudar as nossas atitudes, os nossos caminhos e as nossas vidas, pela verdade divina que liberta a alma na busca da perfeição. Então, quando diz assim, eu dominado pelo amor de Cristo, é que os seus ensinamentos, seus exemplos da palavra, ela entra dentro do meu interior e eu passo a adotar eles como roteiro de vida. E o que é mais importante, mediante a prática, é a obra que a gente faz. Quando coagidos pelo amor de Cristo, tem abrigo em seus corações, as claridades da palavra do Mestre iluminam e penetram com profundidade as almas transformadas, não havendo mais lugar para a pessoa antiga. E nós podemos observar também isso daí na vida de Francisco de Assis, né? Francisco de Assis, ele tinha uma família rica, né? E o pai dele é vendedor de tecidos, né? E em dado momento ele abandona tudo aquilo e faz um voto de pobreza. Então ele dá uns 180 graus na vida dele e passa a viver uma outra pessoa. Então é essa transformação. Para seguir Jesus, Paulo de Tarso teve que renunciar a todos aqueles dos fundos do seu coração, todos aqueles sentimentos inferiores, como o egoísmo, o orgulho, a soberba, a vaidade, e que retarda o progresso moral e espiritual. Então, a renúncia é de suma importância para você se livrar daqueles sentimentos que estagnam a sua evolução espiritual. E a grande reflexão nossa, nesse momento, está em como mudar a nossa vida e dar a ela um novo rumo e sentido, sendo constrangido pelo amor de Cristo. Então, se você vai receber o amor de Cristo, você abre a porta para ele entrar dentro de você, você vai ser uma outra pessoa. O primeiro passo está na libertação necessária das amarras que nos prende, impede de tomar o caminho da verdade e da vida, do desapego às coisas materiais, que impede de tomar uma nova direção ou orientação. Principalmente se essa nova direção é exatamente o sentido contrário a que você via saindo. Imagine você acreditando em certas verdades e certos conceitos, né, atributos, e você está indo e, de repente, você se transforma e você tem que se abandonar, ser outra pessoa, e seu caminho é ser exatamente diferente.
Cedo ou tarde, a hora do despertar moral e espiritual chegará. A hora que será construída com a luta diária, quer no seio da família, dos parentes, dos amigos, quer no trabalho, ou no caminho da evolução mediante provas e expiações. É o que o próprio Paulo disse, né? Combati o bom combate, cumpri minha missão e guardei a fé. Então, combater o bom combate é a luta do bem contra o mal dentro de você mesmo. É aquela luta interna que você faz dentro de você, entre o bem te levando para um lado e o mal querendo o outro. E você vencer essa luta, cumprir a sua missão e continuar com fé, esperança e perseverança no caminho que tem que seguir. Quando chegar essa hora de despertar, não vacile. Vá em frente, confiante, com fé e na certeza de que estará servindo e não sendo servo. E não o servo, servindo ao Senhor e não o servo, sendo instrumento de Deus para o seu progresso e dos seus próximos, né, dos seus semelhantes. Ao longo de nossas vidas, o semeador está sempre jogando aquela semente, esperando que a gente seja um solo fértil, para germinar a boa árvore e dar bons frutos. Na verdade, tudo isso daí é um processo, porque a semente, você ser solo fértil, é o primeiro passo, porque essa semente ela tem que germinar, crescer, dar galhos, as folhagens, para também depois dar os bons frutos. Então, nesse processo, você vai se construindo a você mesmo, vai se edificando. Pela palavra, somos convocados a seguir as pegadas de Jesus no trabalho edificante da prática do bem e da caridade. Jesus sempre falou, quem tem ouvido, ouça, quem tem visão, enxergue, para compreender o verdadeiro sentido da palavra. Ele falava que, por isso ele falava por parábolas, né? É que a gente vê, enxergar são coisas diferentes. Você está vendo, mas não está enxergando. É a questão de você focar. E ouvir, você está ouvindo, mas não está escutando o que estão te falando. E acaba não compreendendo. Então, para você compreender a palavra, tem que ouvir e enxergar com atenção para compreender. A verdade divina é uma só. A cada dia temos a oportunidade de renovar e de renascer espiritualmente. E temos que renascer agora, porque nós vivemos o permanente agora. É interessante esse permanente agora, né? Porque o ontem foi o agora do passado. O hoje é o agora do presente. E o futuro será o agora que ainda está por vir. Então a gente está sempre vivendo o agora, o permanente agora. Nunca deixe para depois a oportunidade de você se renovar, de você se reconstruir, de mudar o seu rumo. Se a coisa não está indo bem, né? Se você não está, as coisas estão dando errado, é porque você tem que fazer diferente. É como se dizia aquela insanidade de Einstein, né? Se você faz sempre a mesma coisa, do mesmo jeito, da mesma maneira, o resultado é o mesmo. Se você quer transformar a sua vida, quer fazer ela diferente, você tem que fazer diferente. Se aquela fórmula que você faz, a maneira de misturar os ingredientes, o bolo sai solado, não cresce, você tem que fazer de outra maneira para que ele cresça e seja saboroso. Então, esse é o renascimento de você se reconstruir e viver o permanente agora. Para Jesus entrar na sua vida, depende unicamente de você. Não há nenhuma restrição para Jesus entrar na sua vida. Você tem que abrir a porta do seu coração para que ele entre. Ele transforme a sua vida. Mas essa transformação da sua vida, é importante aqui frisar, é que é pela prática do amor. Não adianta nada você conhecer a verdade que liberta a alma se você não praticar. Porque o que você não pratica
é uma mera informação. Então, a fé sem obra é nada. Então, a liberdade, a verdade que liberta, conhecer a lei maior do amor, ela vai te fazer, vai te iluminar a alma. Mas ela, para você evoluir, você tem que praticar o amor em ação. Tem um livro, Amor e Verdade, de Emmanuel, que ele, numa frase muito simples, ele disse: verdade é luz, entretanto o amor é a própria vida. É exatamente isso. Você tem que conhecer a lei maior do amor e praticar, e fazer obras e dar bons frutos. Então nós precisamos nos transformar de Saulo para Paulo de Tarso, arrancando dentro de nós a luz da consciência de um novo ser. É você deixar aquele Saulo para trás, aquele perseguidor do cristianismo nascente, aquele ser prepotente, arrogante, orgulhoso, ficar para trás, ficar lá na poeira da estrada de Damasco. E você vestir agora uma nova pessoa, sendo Paulo. Paulo, para ele ser instrumento na mão do Senhor. Não precisamos também perguntar ao Cristo o que fazer. A nossa tarefa está claramente diante de nós. A nossa vida tem sentido existencial. Dentro dos desígnios de Deus, nós temos a nossa parcela a cumprir. Temos a nossa parte a cumprir. E dentro do todo, e você individualmente tem a sua missão. Então, temos que ter claramente, não precisamos mais perguntar o que fazer. Basta ler a palavra e ela entrar dentro de você. Então, nesse sentido, o constrangimento do amor de Cristo é ele que entrar dentro de você, dentro do seu ser, penetrar no seu coração e você começar a agir de forma, com os seus ensinamentos, exemplos no seu dia a dia, no seu cotidiano. É muito normal, às vezes, alguém vai numa igreja, vai num culto, vai num templo, sei lá onde, dali ele sai para fora e já sai ofendendo os outros, xingando. Um carro fechou, a pessoa já perde a compostura, né? E não pratica a caridade. Então, nós temos que ser coerentes com aquilo que nós estamos recebendo de informações do Evangelho e da Palavra. E como aprendiz do Evangelho, diante da verdade divina que liberta, possamos levar aos nossos irmãos a palavra de fé, confiança, consolo e principalmente esperança futura, né? Na vida futura, mediante obras edificantes. É você ser não só o amor próprio, mas você compartilhar esse amor com aqueles que estão ao seu redor. É você romper a barreira da família e para a família de fraternidade universal. É você ter empatia e sentir aquele problema que está passando com o seu irmão e você poder estender a mão para que ele levante e caminhe junto com todos nós. Então, esse tema de Saulo a Paulo, né, ao modo de Cristo nos constrange, ele traz todo esse resumo de você se transformar em outra pessoa. Aquela pessoa que você era antes, você abandona ela, você não se voltará mais, porque quem tem o amor de Cristo, ele não volta mais a ser aquela antiga pessoa. Paulo jamais voltou a ser Saulo. Ele passou a cumprir a sua missão de evangelização, fundando igrejas no caminho as viagens que ele fez, e trabalhou a serviço do Cristo. E essa é a grande mensagem que eu deixo na noite de hoje para todos vocês. E que todos nós sejamos transformados e constrangidos no amor de Cristo. E que nós possamos se nos transformar de Saulo para Paulo de Tarso. Então, com essas colocações, eu agradeço a essa oportunidade, né, de passar essa mensagem de fé, esperança e, principalmente, que nós procurarmos cada vez mais nos melhorarmos, nos transformarmos numa pessoa de bem, a prática da caridade, do amor em ação,
e ajudar os nossos semelhantes de caminhada, para que eles possam também ter o consolo, a fé, a esperança de seguir em frente com a gente. Muito obrigado a todos aí e a bênção de Deus.